Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade das questões que eu passei na aula anterior. Pelas respostas que vocês enviaram, eu percebi que foram poucos alunos que entenderam. Não sei se foi porque não assistiu o vídeo direito ou se foi porque não entendeu, mas pelas respostas deu para perceber. Então, eu resolvi fazer a correção e explicar e depois enviar mais umas questões, né, baseado nessa correção. Baseado ainda do conteúdo que a gente viu na aula passada. Então, vamos lá. Na aula passada, eu passei 5 questões, né? E era sobre o conjunto dos números naturais e números inteiros. A primeira questão: todo número natural é inteiro? Sim. Primeiro a gente tem que lembrar, os números naturais são os números positivos e os inteiros são os negativos. Então vamos lá, os inteiros, aliás, são os positivos e os negativos. Então, quando pergunta, todo número natural é inteiro? Sim, porque nos inteiros vai estar os positivos. Então a resposta seria sim. É sim, aliás. A questão de número 2, todo número inteiro é natural? Não. Por que que é não? Porque os inteiros são os números positivo e negativo. E os naturais são só os positivos. Então, a gente não pode dizer que todo número inteiro ele é natural. A questão de número 3. O número menos 28 pertence ao conjunto dos números naturais? Não. Por que que menos 28 não pertence aos naturais? Porque ele é um número negativo. E os naturais são somente os positivos. A questão de número 4. O número 35 pertence ao conjunto dos. Aí tinha a opção lá para vocês marcarem. Naturais e inteiros. Quem colocou natural está correto. Quem colocou inteiro também está correto. Certo? Porque o 35 ele é um positivo. Ele é um número positivo. Aqui, ó, 35. Lembrando que os números positivos, tanto faz você colocar o sinal de mais como não. E os naturais são os positivos. E os inteiros são os positivos e negativos. Portanto, o número 35 tanto pertence ao conjunto dos naturais, como também dos inteiros. A quinta questão, nós tínhamos o conjunto formado pelos possíveis valores de... Aí vamos aqui, ó. X pertence a N, tal que X é menor ou igual a 8. Ou seja, os valores de x são os números naturais, porque ele diz aqui pertence. Lembrando que aqui era o símbolo de pertence e eu errei quando eu fiz, vim observar depois. X pertence a n, ou seja, os valores de x é do conjunto n. Se é do conjunto n, são os números naturais. Aí ele diz, tal que x é menor ou igual a 8. Ou seja, se os valores de x pertencem a n, aos naturais, só pode ser números positivos. E quando ele diz que é menor ou igual a 8, então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, porque são os positivos. O 6, o conjunto formado pelos possíveis valores de x pertence, né? Lembrando que aqui é o símbolo de pertence a z, tal que x é menor ou igual a menos 3. Olha a diferença. Aqui os valores de x está dizendo que pertence a z. Se pertence a z, ele pode ser positivo e negativo. Porém, aqui, ó, tal que x é menor ou igual a menos 3. Aí vamos aqui na reta. Ó. Na reta nós temos, olha onde é que está menos 3. O que nós precisamos aprender é que os números negativos, ele fica à esquerda do zero. Então, quanto mais distante ele tiver do zero, menor será esse número. Isso para os negativos. Já nos positivos, quanto mais distante do zero, maior será esse número. Então, quando você compara aqui os negativos, menos 1, ele é maior do que menos 2. Por quê? Porque ele está mais próximo do zero. Menos 1 é maior do que menos 4.
Por quê? Porque menos 1 está próximo de 0 e 4 ó, está distante. Então, diante do que perguntou aqui, quando diz que x é menor ou igual a menos 3, então, se tem esse traço aqui é porque é igual. Então, você vem aqui para o 3, ó, coloca o 3, menos 3, aí menos 4, que é menor, menos 5, que é menor, menos 6 é menor, menos 7 é menor. Então, os números que são menor ou igual a menos 3 é de menos 3 para cá, para a esquerda. Então, eu coloquei até aqui menos 3 em reticência, porque ele não tem fim. Aqui, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, todos esses números são menor do que menos 3. Então, é isso que a gente precisa diferenciar. Os números negativos, quanto mais distante ele estiver de 0, menor será esse número. E aqui, quanto mais próximo, né, os negativos, mais próximo de 0 será, esse número será maior. Por quê? Porque quando chega no 0, ele vai passar para os positivos. Tá certo? Então, era isso, né? Vocês vão responder umas questões baseadas nessa correção aqui, ok?